Olá, meu nome é Elaine e eu vou apresentar para você a SS320. Vamos aos acessórios que acompanham a máquina. A calha para recolher resíduos do corte de linha, de tecido. 4 cones de linha. Uma escovinha para limpeza. Tubinho de óleo para lubrificar sua máquina. Pinça para ajudar você a passar a linha pela máquina. A chavinha para você trocar a faquinha quando sua faquinha ficar cega. E uma faquinha nova. Aqui nós temos 4 cones, 4 porta-cones para cones grandes de linha. 4 porta-cones para segurar sua linha e o porta-cone menor. Então, esse conjunto aqui é para cones menores. 2 chavinhas de fenda. O isolador de looper, para trabalhar com apenas um looper. 2 pontas para overlock grosso e overlock fino. Agulhas. E 4 apoios para cones grandes. Então, estes são os acessórios que acompanham a sua SS320 overlock doméstica. Vamos conhecer agora as funções da SS320. A primeira coisa que você deve fazer ao retirar a máquina da caixa é conferir a voltagem da máquina, ok? Tem uma etiqueta aqui, ó. Aqui diz se ela é 110 ou 220. Então, você confira antes de conectar a sua máquina à tomada. Aqui nós temos o pedal. Então, o pedal consiste na tomada. Essa tomada ela vai ser conectada ao interruptor da energia elétrica da sua casa. Então, tem que ser 220 com 220, 110 com 110. Esse daqui é o interruptor que nós vamos conectar a overlock. A conexão dela está aqui, olha. Você alinha e conecta. Vira, se não encaixar, pronto, ela tem o encaixe certinho, tá? Então, antes de você colocar, confere a forma do engate, coloca. Para retirar, segue a mesma direção. Uma vez conectado, eu vou trabalhar com o meu pedal lá no meu pé, tá? Nesta posição. É assim que eu vou acionar a máquina. A sua máquina, ela vem composta de 4 guias para as linhas. Esse guia vem abaixado quando você tirar da caixa. Então, ó, sobe, essa é a altura máxima, que é onde vai guiar as linhas. Aqui são 4 porta-cones. A gente vai colocar um cone de linha em cada filetinho deste aqui. Aqui nós temos guia-fio também. Então, a minha linha vai sair daqui e vai passar aqui pelos 4 guias-fios, seguindo a linha de cada canudinho desse aqui, ok? Aqui nós temos a pressão do pé calcador. Então, este botãozinho aqui, ele vai regular a pressão que o calcador vai fazer sobre o tecido que eu estou usando. Então, é importante sempre fazer a amostra quando eu tiver com um tecido fino, com um tecido grosso, com um tecido que tem elasticidade. Essa é a função desse botãozinho aqui. Aqui na frente, nós temos os 4 tensores das linhas que saem daqui. De fábrica, eles vêm na tensão 4. Porém, essa tensão varia conforme o tecido que você estiver usando e o trabalho que você vai fazer. Então, aqui são os 4 tensores. Estes 2 aqui são dos loopers e estes 2 aqui são das linhas que passam na agulha. Lembrando que uma máquina overlock não tem caixa de bobina, não tem bobina, ela tem looper. Aqui nós temos a alavanca do pé calcador, que sobe e desce, tá? Levanta o calcador para passar a linha, na hora da costura, a gente desce.
Aqui, ó, este botãozinho aqui, ele é o botão de corte de linha. Quando eu aciono esse botão embaixo, a faquinha sobe. Olha ela aqui, ó. Então, quando eu estiver costurando, terminei a costura. Eu aciono aqui, abaixo esse botão, a faquinha sobe, eu corto a linha da overlock por aqui. Esta peça é um guia para você guiar o seu tecido, tá? Ele vai encaixadinho aqui, ó. Então, se você quiser cortar uma parte maior do seu tecido, você vai colocar aqui e conforme a guia que você quiser, a altura que você quiser do seu tecido, a distância da faca para o corte, é aqui que você guia, tá? Essa é a parte frontal da sua máquina. Então, aqui você tem a mesma sequência de cores que está aqui, você tem aqui. Isso vai ajudar muito você a passar as linhas dessa máquina. Então, você vai seguir as mesmas cores. Então, aqui do looper inferior é a primeira, é a mesma cor. Do looper superior é a azul, a mesma cor. Agulha direita e a agulha esquerda. Então, é muito simples passar a linha dessa máquina. Você vai acompanhar os pontos da mesma cor da linha que você quer passar, nos loopers ou na agulha. Importante lembrar, tá? Ó, nessa parte aqui, alguns acessórios que eu já mostrei anteriormente, eles vêm aqui, ok? Alguns vêm na bolsinha e outros vêm aqui. Esse daqui é a parte que nós vamos abrir a overlock total. Esse botãozinho aqui, eu puxo ele para baixo e abro completamente a parte frontal da máquina, onde ela expõe os meus loopers, para eu poder passar as linhas, tá? Olha a facilidade para passar. Então, com essa máquina, você não vai ter dificuldade de passar as linhas, nem nos loopers e nem na agulha. Fecho, subo essa pontinha, encaixo, desço e fecho a tampa frontal. Essas são as funções da overlock SS 320. Agora vamos ligar a máquina e usar a máquina. Eu vou começar passando as 4 linhas. Eu vou fazer de uma forma devagar para que você aprenda direitinho. Então, aqui está meu guia-fio. Eu vou colocar, como eu vou usar um cone pequeno, eu vou colocar esses suportes aqui, ó. Ok? Minhas 4 linhas. Eu vou começar a passar as linhas da direita para a esquerda. Então, primeiro vamos passar nos loopers e depois nas agulhas. Eu vou abrir a minha máquina frontal. Então, eu puxo a tampinha para a direita e abaixo. Aqui, vou pressionar o meu botão para baixo e abrir a outra parte. Então, eu tenho os 2 loopers aqui expostos para eu poder passar a linha. Para me ajudar, eu vou usar a pinça. Isso daqui ajuda muito a gente na hora de passar a linha. Então, tenha em mãos a sua pinça que já vem aqui na tampa frontal. Passo aqui. No guia-fio. Aqui a linha tem que ficar solta. Vou passar aqui. Aqui tem outro guia-fio. Aqui, tá? Isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou seguir as cores que tá me indicando aqui, ó. A cor roxa, tá? Então, eu vou seguir por aqui. Segura sempre a linha em cima. Vou passar aqui nesse outro guia-fio, tá? Aqui. Aí, eu vou descer. Tá vendo, ó? Eu vou seguir exatamente esse desenho. Próximo pontinho roxo é aqui, ó. Então, eu vou fazer uma pontinha com a minha linha, para ficar mais fácil. Por enquanto, eu não vou usar a pinça. Passei aqui, tá? Agora, aqui, ó, o próximo pontinho tá aqui embaixo. Agora, eu já vou usar a pinça. Ó, passei. E agora eu vou direto no looper. Para me facilitar, eu vou posicionar esse looper
mais fácil para mim. Então, eu vou virar o volante pra frente, sempre pra frente, tá? Para que eu veja a ponta do looper aqui, ó. Tá? É minha próxima passagem. Então, faz um enrosquinho aqui com a linha. E passa aqui. Vou pescar ela com a pinça. Peguei, ó. Vou soltar aqui. Presta sempre atenção na passagem, que ela não pode estar enroscadinha em lugar nenhum, como aconteceu aqui, ó. Tá? A passagem dela tem que estar limpa todo o tempo. Agora, eu vou precisar passar ela daqui pra cá. Então, eu vou virar o volante novamente pra frente. Posicionar de forma que fique mais fácil pra mim passar a linha. Ó, eu vou deixar nessa posição. Vou cortar para essa pontinha ficar fininha. Pronto. Passei no looper. Vou levantar o pé, calcador, e vou puxar. Ela enroscou aqui embaixo, vou tirar. E puxa, e vê se a sua linha tá correndo solto. Vou pôr ela para trás do pé calcador, vou acionar o meu cortador de linha. Pronto. Agora, vamos passar a segunda linha do looper. Então, passamos aqui pelo guia-fio. Aqui novamente, passa pelo tensor. Aqui nós temos uma outra guia, ó. Sempre no final da passagem da linha do tensor. E agora eu vou seguir as indicações azuis, tá? Então, aqui também é um guia-linha. E o meu primeiro botãozinho azul está aqui. Então, faz um bolinho. Passa aqui. Pode usar a pinça para ajudar. Então, passamos na primeira etapa. Agora, eu vou posicionar o looper para eu passar aqui, ó. Tá vendo? Bolinha azul, eu vou colocar dentro desse encaixezinho. Vou pôr aqui, com a pinça eu puxo. E agora eu vou passar aqui, ó, no furinho do meu looper. Vou ver se fica mais fácil com a pinça. Vou puxar lá pra trás. Então, olha, passei no looper, vou colocar aqui, então aqui. As duas linhas dos nossos dois loopers estão passadas. Vou fechar a tampa frontal. Para fechar, eu levanto essa ponta e encaixo. E volto. Vou fechar aqui. Pronto. Então, aqui atrás eu tenho as duas linhas. Sempre faz um teste, vê se elas estão soltas, ok. Deixa embaixo do pé calcador. Pronto. Terceira linha, é a linha da agulha direita. Vou passar aqui também. Aqui no guia-fio. Aqui na
no pezinho da saída dos tensores. Vou abaixar o pé calcador, que já tá abaixadinho, porque aí a linha fica presa, ela não vem. Vou passar aqui. Aqui. Tá? E aqui, ó, na guiazinha da agulha. Abaixo pra cima. E aqui. E agora eu vou enfiar na agulha do lado direito. Acerta a pontinha. Coloca no buraquinho. Eu vou usar a pinça que fica melhor para colocar. Puxa lá para trás. Ó, então, linha da agulha direita enfiada. Meu lado direito, lado esquerdo da máquina. Agora vamos à quarta e última linha, que é da agulha que fica do nosso lado esquerdo, do lado direito da máquina. Passa aqui, passa no tensor, passa na guia. Eu vou passar aqui por baixo também, tá? Por cima e pela outra guia. Então, a segunda linha eu passo por aqui e aqui. E venho na guiazinha no pé da agulha. Aqui. Vamos acertar a pontinha da linha para enfiar na agulha. Pega lá atrás e puxa. Pronto, aqui nós temos as 4 linhas passadas e todas elas eu vou colocar embaixo do pé calcador, como a gente faz com máquina de costura. Veja se a linha tá solta, ela não pode estar enroscadinha em nada. Embaixo do pé, pronto. Aqui a nossa overlock tá pronta para ser usada e vamos começar a costurar agora. Muito bem, passamos as linhas. Antes de ligar, vamos dar uma conferida para ver se as linhas estão certinho nos lugares. Vamos abrir a tampa frontal e conferir. Então, a primeira linha tá passando aqui, onde tá me mostrando a bolinha roxa. Aqui no pezinho do looper, no looper e para trás. Então, a primeira linha, ok. Segunda linha é azul. Passa na guia e nas bolinhas azuis, aqui e na ponta do looper, e para trás do pé calcador. Terceira linha é da agulha direita, passamos aqui, aqui em cima, aqui embaixo automaticamente ela entra e vai para a agulha direita. Agulha esquerda, desce, passa no guia, nas guias também, em cima da segunda guia e... Sempre tem essa guia, tá? Não esqueça. E tá lá na linha. Então, ok. Primeiro fecha a parte esquerda da máquina, tá? E agora encaixa a parte frontal. Vamos encaixar a calha da máquina. Essa é a calha de resíduo. Ela vai evitar que o resto de linho, o resto de tecido caia na mesa ou no chão. Ó, ela fica encaixadinha dessa forma. Tá? Então, tudo que vier recortado vai cair dentro dela. Desse lado, a gente tem o interruptor da máquina. Nós vamos ligar. E vamos colocar o tecido. Ah, eu vou colocar aqui, ó, esses 4 posicionadores, que isso daqui ajuda a minha linha a ficar no lugar. Bem presinho, para o cone não sair do lugar.
Nós vamos começar com um ajuste que veio de fábrica. Então, aqui eu tenho uma malha, um tecido elástico, poderia ser um algodão, qualquer tecido de espessura média, que é o ajuste que ela vem de fábrica. As tensões de cima no 4, tá? Todas as tensões no 4. Aqui o tamanho do ponto, se o ponto ficar mais afastado ou mais próximo um do outro. E aqui o diferencial. Gente, o diferencial é muito importante. Essa máquina, ela tem 2 dentes que puxam o tecido para trás. O dente de trás, ele é fixo, ele não movimenta. E o dente da frente é o que nós vamos movimentar, diferenciando qual tipo de tecido que eu uso. Então, eu uso um tecido elástico. Ele tem, eu posso mover esse dentinho aqui, de forma que ele transporte o tecido de uma forma mais eficaz, para que o meu overlock fique bom. Tá? Isso daí acontece com esse segundo botãozinho aqui, que é o diferencial. Eu vou deixar no meio, que é na posição 1, e vamos costurar então a nossa malha. Eu vou colocar a minha guia aqui pertinho. A minha faca, ela já vem nessa posição, que é a distância da faca para o corte. Isso daqui, gente, você ajusta conforme o teu trabalho. Então, tá usando a máquina, viu que o pontinho ficou longe do tecido? Aí você ajusta melhor a distância da faca para o recorte. Vamos lá. Coloquei o tecido, abaixo o pé calcador, piso no pedal e vamos lá. Vou guiando o meu tecido. Olha aqui o trabalho dela. Então, esse daqui é o overlock ponto cadeia. Eu vou mudar agora a distância de um pontinho para o outro, para você ver a diferença. Eu vou colocar no 5. Veja que o ponto já ficou mais espaçado. Esse é o 5 e esse daqui estava no 3. Agora eu vou deixar ele mais juntinho. Vou terminar de costurar aqui, ó, e vou mostrar para vocês como se usa a faquinha. Aqui, desceu, a faquinha subiu e eu passo a linha na lâmina, tá? Eu tenho a minha linha cortada. Vou mudar agora novamente a distância do ponto. Eu vou colocar no número 1. Sobe o pé calcador. Aqui no pezinho você tem exatamente a marquinha de onde você deve colocar o tecido, tá? Aqui é onde meu tecido deve ficar posicionado para o início da costura. Ó, esse aqui é o meu overlock bem cheinho. Veja, aqui no começo eu desviei a mão, então ele ficou solto. Depois ele vai se acertando. Então é muito importante você treinar no tecido que você vai usar para que não fique feio o seu trabalho. Você tem que ajustar a máquina e posicionar bem o seu tecido para que fique um trabalho bonito. Então, aqui a gente tem os pontos mudando a distância. Ponto cadeia numa distância média, mais distanciado e bem juntinho um do outro. Então, você pode usar essas 3 funções com tecidos elásticos, com tecidos planos, algodão, enfim, aquilo que você estiver trabalhando. Lembrando sempre, faça um teste antes, para que você não erre e não estrague o seu trabalho. Bom, agora eu vou passar um tecido mais grosso, para vocês verem. O ajuste da máquina é o mesmo que eu passei a malha, a gente vai passar. Esse daqui é uma sarja grossa, tá? Então você pode passar brim, ela só não aceita um tecido grosso demais como um couro, tá? Então tenha bom senso, ela é uma máquina de uso doméstico. As agulhas que estão nela são agulhas de máquina doméstica convencional. Então, se você estiver costurando malha, você pode usar a ponta bola.
número 11, se o tecido for um pouquinho mais grosso, mesmo a malha pode ser a número 14. Quando nós temos tecido plano, usa agulha ponta seta. Agulha para máquina doméstica ponta seta, porque ela fura melhor esse tecido. E aqui já exige uma agulha um pouquinho mais grossa. Se você estivesse trabalhando com a 11 ou com a 10, bota uma agulha 14, porque a faca corta, mas a agulha é importante penetrar direitinho, porque o tecido é grosso. Então, a gente vai usar o mesmo ajuste anterior. A única coisa que eu vou mudar é a distância entre os pontos, que a gente estava trabalhando com eles bem juntinhos. Então, eu vou colocar no 3. A tensão das linhas vai ficar no 4, como veio de fábrica, não precisa mexer. A não ser que dê alguma diferença no ponto. A gente vai fazer a primeira vez, depois eu vou mexer aqui nas tensões para você ver o que causa uma tensão de linha errada, para você saber quando tem que usar e como tem que melhorar o seu trabalho. Sobe o calcador, eu vou posicionar a minha sarja na marcação do pezinho, vou abaixar e acionar o pedal. E vai guiando. Então, aqui, olha, eu tenho o ponto cadeia, bonitinho. E muito importante lembrar, nós temos 4 linhas trabalhando aqui. A minha primeira linha é de uma cor diferente, para que eu possa ajustar a tensão da linha. Então, esta linha sempre tem que estar aqui, ela não pode ultrapassar para a parte de cima, tá? Ó. Se ela ultrapassar um pouquinho, a gente aumenta um pouquinho ali. Então, eu vou pôr aqui no 5, para ver o que vai acontecer. Ó, então, aqui tá, ó. Na tensão 4, dá pra gente ver um pouquinho a linha cinza aqui, ó. Na tensão 5, ou seja, eu aumentei um pouquinho uma das tensões de uma das linhas. Ó, a gente já não vê mais aqui a linha cinza, tá? Então, vamos supor que eu solte. Eu vou soltar pro 2, para ver o que acontece. Ó. A gente consegue ver a linha cinza aparecendo no lado direito. Isso não pode acontecer. Então, já sabe, quando você for acertar a tensão da sua máquina, dependendo do tecido, coloca sempre no primeiro cone do lado direito uma linha mais escura para você poder ajustar. Eu vou voltar aqui a tensão da linha para o 4, para o 5, que eu acho que ficou melhor. E vamos fazer o teste. Aí, já temos a costura de novo bonita. Essa costura você vai mudar, você pode deixar mais cheio ou mais ralo, conforme o seu trabalho, tá? E se você quiser deixar esse overlock um pouquinho mais fino, nós temos que fazer uma alteração aqui na nossa máquina. Eu vou mostrar para vocês agora. Olha quanto resíduo que a calhinha retirou. Então, todo o resíduo fica na calha. Vamos abrir a parte frontal da máquina. Aqui, olha, nós temos uma ponta, tá? Eu vou tirar essa pontinha. E vou pegar a outra que acompanha a minha overlock aqui, ó. Tá? Vamos colocar, então, a outra ponteira aqui. É nessa posição que nós colocamos, tá? A parte pequena para frente. Aqui. Tem exatamente o encaixe dela aqui. É só você ver aqui, ó, que tem o encaixezinho para ela. Encaixa lá, aperta. Até o finalzinho, tá? Então, aqui, ok. Próximo passo para fazer uma overlock menor, né? Com menor largura. Nós vamos tirar a agulha do lado esquerdo. Aqui na tampinha dela já vem uma chavinha de fenda, tá? Que eu vou usar para retirar a agulha. Pronto. Eu vou colocar esse tecido aqui
para evitar que essa agulha escorra lá para dentro, tá? Então, olha, o parafusinho correspondente à minha agulha, eu vou tirar a linha dela. Vou deixar para cá, tá? O parafusinho correspondente à agulha esquerda é o primeiro aqui, tá? O que tá aqui em cima. Então, eu vou soltar como se eu fosse trocar a agulha de uma máquina doméstica normal. Solta. Já segura a agulha e tira ela, ó. Como a gente faz com uma máquina de costura normal, tá? Vou deixar ela aqui do ladinho. Aperto o parafusinho para que ele não caia, que você não perca. E vou diminuir um pouco a distância da minha faquinha. Aí você ajusta conforme os seus testes, tá? Se tá bom, se não tá bom, se tá largo, se não tá. E vamos ver agora. Olha aqui o meu overlock, já ficou mais fino. A linha de trás aqui e a linha de cima aqui. E aqui a gente faz os mesmos ajustes com o primeiro botão. Se eu quero ele um pouquinho mais aberto ou se eu quero ele um pouco mais fechado os pontos, é aqui que eu faço. Ó. Então, é assim que você faz. Esse trabalho de uma agulha só e de aproximar a faquinha para fazer uma overlock fina, você pode usar na malha também, no algodão, não é só no tecido grosso. Todos esses ajustes você usa em qualquer tecido que você estiver trabalhando. Mas é importante você preparar a máquina para costurar o tecido, porque ela não sabe se tem elasticidade, se é grosso, se é fino, se é um algodão, tá? Agora a gente vai fazer o frufru. Nós temos que fazer algumas alterações, mas eu já preparei, porque ele também vai continuar com a agulha direita, eu não vou usar outra agulha. A distância da faquinha do recorte tá aqui essa mesmo, mas eu posso variar. E vou mudar aqui os meus botões laterais. Vou deixar ele bem fininho. Vamos trocar, vamos usar uma organza. Eu vou recolocar a calha. Vou pegar a minha organza. Então, aqui, ó. Esse é um tecidinho fininho. Pode ser organza, pode ser tule. Todo tecido fino com transparência que você queira fazer um efeito, um barradinho fininho, tá? O meu botãozinho de distância do ponto, eu vou colocá-lo no R, tá? O R é o que vai fazer ele ficar bem miudinho, que eu vou começar a fazer os testes, até ficar do jeito que eu quero. Vamos ver, olha, não tá do jeito que eu quero ainda, então eu vou mudar. Vou pôr a tensão no 4, não, vou aumentar um pouquinho mais a tensão. Vou pôr no 8, porque tem que ficar do jeito que eu quero. Ó, ele ainda não tá do jeito que eu quero aqui, tá um pouquinho solto. Vou pôr o botão do diferencial, que é o botão que está mais para o fim da máquina, vou pôr no 0,7. Eu tenho que ajustar a máquina para que fique um trabalho bom. Vamos ver. Olha, já melhorou bastante. Só que eu ainda vou trazer mais a minha faquinha pra dentro, tá? Vamos ver se melhora.
Olha aí, já melhorou o meu frufru, tá? E assim a gente vai fazendo os ajustes até você chegar do jeito que você quer na sua máquina. Uma dica muito importante. Quando nós fizemos na sarja o overlock fino, ele ficou bom, porque ela é grossa. Para a gente deixar no tecido fino melhor ainda, a gente vai retirar aquela ponteira que eu troquei do overlock largo para o fino. Vamos ver. Tira a calha. Abrimos as partes frontais e vamos tirar essa unha aqui, ó. Porque aí a overlock no tecido fino vai ficar melhor ainda. Vamos colocar ela aqui. E vamos ver o efeito que vai dar agora no tecido mais fino. Olha aqui. Agora sim, a gente tem um frufruzinho bem fininho na ponta do tecido. E aí você vai usar a linha da mesma cor, tá, gente? Para não vazar a linha escura. Então, para ajustar, você usa a linha escura na primeira posição. Agora, para fazer o seu trabalho, as linhas da mesma cor. Agora vamos trabalhar com uma quinta linha, para deixar o frufru um pouco mais preso, durinho, uma costura mais encorpada, a gente pode trabalhar com fio de nylon. Pode ser um fio de nylon mais grosso, mais fino, médio. O que eu tenho aqui é um pouquinho mais grosso. Vamos colocar a calha. Aqui está o meu fio de nylon, tá? Ele é grosso, que é para vocês poderem ver aí. Vou passar aqui, ó. E vou direto para esta guia aqui, ó. Tá? Essa é a guia onde eu vou passar. Isso aqui também poderia ser um cordão, tá, gente? Um cordão brilhante para fazer um acabamento mais bonito. E vou colocar esse fio aqui nesse orifício que já tá aqui no calcador. Ó, ele fica bem no meio, um pouquinho antes das agulhas. Eu vou colocar, é um pouquinho complicado, mas com a prática você fica craque. Eu tenho que colocar ele aqui, pegá-lo com a pinça e puxar lá para trás, ó. Tá? E vou pôr embaixo do calcador junto com as linhas. Bom, uma vez passado o fio de nylon, a gente tem aqui as 4 linhas, vamos fazer o acabamento nessa organza. Posiciono o tecido, abaixo o pé calcador e seguro as 4 linhas aqui, inclusive o fio de nylon, tá? E aciono a máquina. Terminou? Não use a faquinha, tá? Corte com uma tesoura, porque a faquinha cega com o nylon. E tá aqui o nosso acabamento. Com o nylon, ele fica mais durinho na organza. Outra opção que a SS 320 tem, é você costurar isolando a faquinha. Ou seja, você vai costurar sem recortar. Você pode usar para fazer artesanato, almofadas. Eu vou mostrar como é que faz. Tira a calha e abre a parte frontal da máquina. Puxa o botãozinho para trás e abre. Aqui está o mecanismo para a gente isolar a faca. Segura na lateral da máquina, com um pouquinho de força, aperta e desce a faquinha, olha. Pronto, você tem ela isolada aqui, ela não vai mais cortar. Você fecha a frente e vai usar a sua máquina como uma máquina de costura normal. Desce. Então, ela vai costurar sem cortar.
Aqui, você tem a costura sem cortar e você pode unir uma peça, fazer a união de duas peças, olha. Ok? Terminou. Sobe o calcador, abre a parte frontal da máquina e retorna a sua máquina e retorna a faquinha no lugar, ó. Apertou, sobe. Encaixa ela bem, cuidado para não se cortar, o corte da faca está em cima. Encaixadinho. Se tiver esse sistema muito duro, pode dar uma lubrificadinha, tá? A máquina já acompanha uma bisnaguinha de óleo. Levanta aqui. Ó, eu não encaixei direito a faca. Vamos encaixar a faca de pronto. Ó, o encaixe tem que ser certinho, porque senão ela não fecha. Se alguma das tampas ficar um pouco aberta e não tiver o encaixe certinho, é porque a faca não está colocada corretamente. Vamos novamente, levanta, fecha. A tampa frontal fechou direitinho. Pronto, a sua máquina já voltou a ser uma overlock. Aqui o resíduo, ela já cortou. Usa a faca. Pois bem, essa é a SS 320. Espero tê-los ajudado a manusear a máquina. Qualquer dúvida, você tem o manual que está em português. Leia, sente à frente da máquina e opere ela além do manual. Muito obrigada.